Olá pessoal, tudo bom? A gente está de volta para mais uma videoaula para ajudar você no processo de produção de texto, beleza? A gente vai, a partir de hoje, fazer uma série de aulas com algumas dicas para você não errar a parte ortográfica, que é a competência 1 lá do Enem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre crase, um pouquinho sobre colocação pronominal e algumas outras coisinhas aí pela frente. Se você tiver interesse sobre isso, fica ligado nessas próximas aulas que a gente vai passar para vocês, beleza? Não esquece, se você gostar da aula, dá o joinha lá pra gente e se inscreve no nosso canal. Se você quiser ativar o sininho também, você pode ativar que aí toda vez que aparecer uma videoaula nova, vai aparecer para você no seu celular ou no seu computador, ok? Então vamos para a aula de hoje. A gente vai falar hoje sobre crase. Eu não vou falar sobre todas as regras de crase, eu vou falar sobre algumas regras, a regra de ouro e a regra com relação a lugar. Porque essas duas regras, elas já ajudam bastante vocês a não errarem as coisas mais comuns, né, que vocês costumam errar aí no processo de produção de texto. Então vamos lá. A crase, ela é a fusão de dois As, um A preposição e um A artigo. Esse A é um artigo feminino, artigo definido feminino. A fusão desses dois As, do A preposição com o A artigo, é que a gente chama de crase, a junção dos dois As. E o acento grave, ele marca que houve a crase entre os dois As, ok? A gente entende então que se a fusão de uma preposição com um artigo feminino, só vai ocorrer crase antes de palavras femininas, né? Outra coisa que a gente pode também atentar é o seguinte: a fusão da preposição a com o artigo o dá a contração ao. Significa que a, com sinal indicativo de crase, e ao são coisas bem parecidas, são da mesma natureza. Então a gente pode, a partir disso, a partir do entendimento disso, fazer alguns testes. Vamos lá ver? Então, a regra de ouro é exatamente essa, né? Se você tem uma palavra feminina e você tem dúvida se na frente dessa palavra feminina tem ou não tem crase, o que você pode fazer? Como está no exemplo aí, ó. Pretendia voltar à faculdade. Tem crase ou não tem crase nesse exemplo? Você pode trocar faculdade por uma palavra masculina. Como ficaria se eu dissesse curso ao invés de faculdade? Pretendia voltar ao curso. Deu ao. Ao é o quê? Preposição a mais artigo o. Então, se deu ao aí antes da palavra masculina, é porque antes da feminina também vai dar o a com a crase, certo? E aí, então, a gente vai marcar esse a com sinal, com acento grave. Pretendia voltar a com acento grave, faculdade, porque deu ao aí quando a gente substituiu pela palavra masculina. E a gente pode fazer esse teste sempre. Vamos fazer de novo? Vamos tentar nesse outro exemplo aqui, ó. Pretendia retomar a faculdade. Vamos trocar faculdade por curso para ver o que dá na frente. Pretendia retomar o curso. Agora deu somente o artigo, o que significa que antes da palavra feminina também vai ficar somente o artigo. Então, sempre você pode ir fazendo esse teste para ver se dá ao, se dá a ou se dá o. Se der somente a ou somente o, é porque não vai ter crase antes da palavra feminina. Se der ao, é porque vai ter crase antes da palavra feminina. Essa é a regra de ouro. Entenderam direitinho? Você pode fazer o teste também com relação a lugares, né? Então, qual a frasezinha que a gente pode guardar? A gente pode guardar a seguinte frase: vou a e volto da, crase a. Vou a e volto de, crase para quê? Vamos pensar um pouquinho no sentido dessa frase. Vou a e volto da. Da é o quê? De mais a. Então, significa que esse a que vem aí antes do lugar que você está com dúvida, tem crase antes dele. Se você vai a e volta de é a preposição pura. Então, significa que antes desse lugar que você está vendo aí, não tem. Vamos para os exemplos para ficar um pouquinho mais claro. Olha lá. Vou a Londrina. Volto de Londrina. Então, significa que não tem crase antes de Londrina. Agora, se eu disser, vou à Argentina, volto da Argentina. Agora sim, eu concluo que tem crase antes de Argentina. Entenderam? Vou a e volto da, crase a. Vou a e volto de, crase para quê?
Essas são as regrinhas, né, mais clássicas que a gente pode aí memorizar para poder levar para a hora da produção de texto e não errar tanto essa parte de crase, né? Algumas expressões adverbiais, algumas locuções adverbiais, elas já têm crase na sua própria formação. Nessas locuções a gente não precisa nem ter dúvida. São essas que vocês estão vendo aí, ó. À noite, às vezes, à direita, à frente, às escondidas, à moda de, à esquerda, à volta, à medida que. Todas elas têm crase já na base delas, então a gente não precisa nem pensar. É só memorizar as expressões já com a crase acontecendo aí. Então o que a gente conclui? Que existem casos em que a crase não vai ocorrer, né? Ela só vai acontecer quando eu precisar utilizar o artigo feminino, portanto, antes de palavras femininas. Então ela não ocorre antes de palavras masculinas, diante de verbos, diante de artigos indefinidos, diante de pronomes pessoais, diante dos pronomes essa, esta, quem e cuja e os plurais, com a preposição a no singular e a palavra no plural, e entre palavras repetidas, como você está vendo nos exemplos aí, ó. Foi de cidade a cidade procurando por um hotel barato, certo? Então, esses casos são os casos em que a crase nunca vai ocorrer antes dessas palavras aí. Então, memorizem isso também, porque é importante saber onde ela não ocorre. A crase vai ser facultativa. Vamos ver os exemplos. Tem lá, ó, antes de pronomes possessivos femininos, pediu ajuda à sua melhor amiga. Aí você pode colocar ou não, nos dois casos vai estar certo. Caso ocorra a elipse do substantivo, o A será acentuado. Fui à festa de aniversário dele, mas ele não compareceu à minha. Nesse caso aí, minha festa, então vai ter de ter. Antes de nomes de mulher. A questão dos nomes de mulheres, você pode pensar assim, quando é uma mulher com quem você tem a intimidade, você vai, então, conhecer e você vai chamá-la pelo artigo. Então, você vai colocar o sinal indicativo de crase. Se é uma mulher com a qual você não tem intimidade, então você não vai usar o artigo. Então, ele não vai ter crase antes dele. Então, lá no exemplo, mandamos um convite do nosso casamento a Márcia. Agora, Márcia é uma pessoa com quem você tem intimidade? Coloca o sinal indicativo de crase. Não tem intimidade? Então, somente o A. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Depois da preposição até, a crase também é facultativa, como no exemplo. Fui até a praça do Papa andando. Nesse caso, ela é facultativa. Existem também alguns casos em que a crase ela tem um uso especial. Vamos olhar os exemplos. Diante da palavra casa, por exemplo, se for usada no sentido de lar, domicílio, e não vier especificada por adjetivo ou locução adjetiva, não vai ocorrer crase. Então, chegamos tarde à casa. A casa não está especificada, não tem crase. Se a palavra casa vier acompanhada de alguma coisa que a especifique, aí sim vai ter a crase. Como no exemplo, chegamos tarde à casa de shows. Agora a casa está especificada. Então, vai levar aí o sinal indicativo de crase antes da palavra casa. A palavra terra, ela utiliza a mesma regra de casa. Quando a terra for usada sem especificação, não tem crase. Quando for especificada, tem, como nos exemplos aí. Os jangadeiros voltaram à terra, terra sem especificação, sem crase. Ele voltou à terra de seus pais, já tem especificação da terra, então tem crase. Ok, pessoal? Então, essas foram as dicas aí sobre crase, né, que você pode utilizar na hora da produção do texto. Como eu disse, essa aula não abarca todos os casos de crase, abarcam os casos mais simples, os casos mais corriqueiros e que você vai usar bastante. Mas com essas regras você já vai diminuir bastante a quantidade de erros, né, que você pode ter aí numa produção de texto que você for fazer. Ok? Até a próxima aula, então!